Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, eu já expliquei aqui no canal, a reforma da Previdência trouxe 5 regras de transição. E nessas 5 regras tem previsão já de aumento tanto da idade quanto dos pontos em 2021. Então essa alteração para 2021 que eu vou trazer de forma resumida para vocês e bem explicadinha no vídeo de hoje. Mas antes do conteúdo, peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência Social e para que eu saiba que vocês estão gostando dos vídeos. Utilizem ali os comentários para fazer pedido de vídeos novos ou então tirar alguma dúvida específica sobre o vídeo de hoje. E também ali na descrição do vídeo tem o link para você acessar os nossos cursos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada especialista em direito previdenciário e estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então, pessoal, vocês já sabem que houve aí uma grande alteração. A reforma da Previdência foi aprovada em 2019 e ano passado, em 2020, em novembro, já completou o seu primeiro ano. E agora, em 2021, já havia previsão de aumento de pontos ou então da idade em algumas regras de transição. E é muito importante vocês ficarem atualizados do que acontece agora em 2021, como que fica cada regra de transição, porque se você não completou os requisitos para aposentar antes da reforma, se não completou os requisitos para aposentar no ano passado e vai aposentar só agora em 2021, você precisa seguir as regras que estão em vigor agora em 2021. Então vou explicar para vocês as 5 regras de transição e como que se encontra agora no ano de 2021. Em relação à reforma da Previdência e as regras de transição, você precisa ficar atento antes de mais nada em 3 pontos. O primeiro está relacionado ao direito adquirido. Você precisa verificar, antes de pedir qualquer tipo de benefício, antes de pedir a sua aposentadoria, se você tem direito já nas regras antigas e qual que é o valor do benefício antes da reforma da Previdência. Então você primeiro faz o cálculo lá atrás, nas regras antigas, e vê qual que é o seu tempo de contribuição, qual que é a sua idade, qual que é a carência e qual que seria o valor do benefício. Ok, você verificou então as regras antigas e você verificou o valor ou então verificou que não tem direito. A gente vai para o segundo ponto, que é verificar nas regras novas se você possui direito. Na aposentadoria nova, a mulher aposenta com 62 anos de idade e o homem com 65 anos de idade, tendo então a mulher 15 anos de tempo de contribuição, o homem 20 anos de tempo de contribuição e carência de 15 anos. Isso é a regra nova, para quem não contribuía antes da reforma e começou a contribuir somente após a reforma da Previdência. Mas se essa regra te beneficia, você pode cair então nessa regra, pode escolher essa regra ainda que você já esteja contribuindo antes da reforma da Previdência. Mas muito provavelmente você vai cair em uma regra de transição, que é o terceiro ponto a ser observado. Se você não tem direito adquirido e você ainda não completou as regras novas, você pode cair em uma das 5 regras de transição. Só que as regras de transição, elas são progressivas, vai aumentando os requisitos, ficando um pouco mais difícil com o passar do tempo. E agora em 2021, algumas das regras ficaram mais difíceis então de se completar os requisitos. A regra de transição da aposentadoria por idade, por exemplo, tem uma alteração muito grande tanto para as mulheres quanto para os homens. Na regra nova, os homens aposentam com 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. Na regra de transição, para quem não completou os requisitos antes da reforma e completou somente após a reforma, os homens aposentam então com 65 anos de idade, é mantida a idade, e a carência de 15 anos de tempo de contribuição. Então, para o homem não muda muita coisa em relação à regra antiga. Somente agora é necessário cumprir um tempo de contribuição além da carência, mas geralmente a carência e o tempo de contribuição são muito próximos. Às vezes, somente alguns meses a mais que você precisa contribuir para cumprir o tempo de contribuição. Mas para as mulheres fez total diferença. Para as mulheres, na regra nova, é 62 anos de idade, mas na regra de transição era 60 anos, com um aumento de 6 meses a cada ano até se chegar em 62. Só que começou em 2019, 60 anos, em 2020 era 60 anos e 6 meses e agora em 2021 a mulher aposenta com 61 anos de idade. Se você então completou carência e tempo de contribuição, mas não atingiu 61 anos de idade, você não aposenta. Mas não foi só essa regra que foi influenciada pelo decurso do tempo por ter virado aí o ano para 2021. Temos também uma outra regra de transição que exige tanto tempo de contribuição quanto idade.
No início, quando essa regra foi aprovada lá em 2019, exigia das mulheres 30 anos de tempo de contribuição, dos homens 35 anos de tempo de contribuição, mas também uma idade. As mulheres eram 56 anos de idade e os homens eram 61 anos de idade. Só que a partir de 2020 aumentou 6 meses de idade para as mulheres e 6 meses de idade para os homens. Isso vai aumentando até que as mulheres cheguem em 62 anos de idade e os homens em 65 anos de idade. Então lá em 2019 era 30 anos de tempo de contribuição mulher, 35 anos de tempo de contribuição homem, 56 anos de idade mulher e 61 anos de idade os homens. Eram requisitos cumulativos. Só que em 2020 aumentou então 6 meses na idade para as mulheres, ficou sendo 56 anos e 6 meses, os homens 61 anos e 6 meses. Agora, em 2021, aumentou mais 6 meses. Então, nessa regra, a mulher aposenta com 30 anos de tempo de contribuição e 57 anos de idade, e homem, 35 anos de contribuição e 62 anos de idade. Aumentou, então, os requisitos, ficou um pouco mais difícil de aposentar nessa regra em 2021. Temos ainda a regra dos pontos, que na época em que foi editada em 2019 exigia das mulheres 30 anos de tempo de contribuição, dos homens 35 anos de tempo de contribuição e a soma da idade com o tempo de contribuição para as mulheres de 86 pontos e para os homens de 96 pontos. Então essa regra não é diretamente influenciada pela idade, só que a soma da idade com o tempo de contribuição aumentou a quantidade de pontos. Em 2020 ficou sendo 87,97 e agora em 2021 88,98 pontos. Então, as mulheres em 2021 aposentam com 30 anos de tempo de contribuição e 88 pontos e os homens com 35 anos de contribuição e 98 pontos. E essa majoração vai acontecendo até que chegue os pontos das mulheres em 100 pontos e os homens em 105 pontos e não aumenta mais. Fica sendo então uma regra definitiva quando chegar nesse limite de pontos. Já na regra dos pedágios, tanto de 50% quanto de 100%, não há diretamente uma influência do tempo, de ter virado o ano de 2021, não influencia diretamente nos requisitos para aposentar. Só que na regra do pedágio de 50% é aplicado o fator previdenciário, e o fator previdenciário ele é totalmente influenciado pelo tempo de contribuição, pela idade da pessoa, e em 2021 mudou a expectativa de vida, que é também um requisito para se calcular o fator previdenciário. Então o fator, no caso, fica um pouco melhor para quem vai aposentar em 2021 em relação a quem ia aposentar em 2020. Para aposentar nessa regra, a mulher tinha que ter no mínimo 28 anos de tempo de contribuição antes da aprovação da reforma, o homem tinha que ter no mínimo 33 anos de contribuição antes da aprovação da reforma e depois da aprovação da reforma precisava chegar no mínimo 30 anos de tempo de contribuição mulher, 35 anos de tempo de contribuição o homem e ainda cumprir um pedágio de 50% da diferença do tempo que faltava de antes da reforma até os 30 anos, ou então para os homens, do período que tinha antes da reforma até se chegar em 35 anos. É um cálculo um pouco mais complexo, mas é tranquilo de se fazer. E aí, cumprindo o tempo de contribuição antes da reforma, o tempo de contribuição necessário após a reforma, mas o pedágio, era então concedida aposentadoria na regra do pedágio de 50%, e assim aplicaria lá no cálculo do valor do benefício o fator previdenciário, e isso seria influenciado então em 2021. E por fim, a regra do pedágio de 100%, as mulheres aposentam com 57 anos de idade, os homens com 60 anos de idade. Além desse requisito, a mulher precisa cumprir 30 anos de tempo de contribuição, o homem 35 anos de tempo de contribuição. Precisa ser apurado o tempo que a pessoa possuía antes da reforma da Previdência e quanto tempo que falta de antes da reforma da Previdência até se chegar em 30 anos ou 35 anos mínimos, e dessa diferença multiplica por 2. Então, o pedágio de 100% necessário para aposentar nessa regra de transição do pedágio de 100%. A importância dessa regra é que não se aplica nem fator previdenciário, nenhum redutor no cálculo do valor do benefício. Então a pessoa aposenta com 100% da média das contribuições. É uma das aposentadorias, então, possivelmente com melhor valor em relação à reforma da Previdência. Essa é a regra geral.
tem alteração para professor, em relação à aposentadoria especial também tem alteração pelo fato de ter virado ano, mas isso é assunto para um outro vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo desse vídeo, utilize os comentários para questionar, utilize também os comentários para pedir vídeo, para que a gente tenha aí uma ideia do que fazer nos próximos vídeos. Relembro vocês que não dá para responder perguntas específicas sobre o seu caso, até porque isso é uma infração ao Código de Ética da OAB e é impossível, sem fazer um planejamento previdenciário, saber qual que é a melhor aposentadoria, quanto tempo de contribuição você tem, porque são vários requisitos que precisam ser analisados. E não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar para que todo mundo fique super atualizado. Vejo vocês então na próxima quarta com um novo vídeo. Até lá!